Olá, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o professor Manuel, professor de matemática. Alguns de vocês já foram meus alunos no sétimo ano A, né, no período passado, e outros, quem era do sétimo ano B e sétimo ano C, estão comigo agora na disciplina de matemática e nós vamos trabalhar com base no livro didático que foi entregue para vocês na semana passada, né? O livro é esse que vocês estão visualizando agora, o Araribá mais Matemática, oitavo ano, né? Então, esse livro ele foi entregue para vocês e nossas aulas serão direcionadas agora através deste livro, porque porque fica mais fácil a questão da execução das atividades que vocês precisam fazer, tá certo? E nossas aulas serão sempre assim. Eu disponibilizarei vídeos com relação aos conteúdos que precisam ser abordados no oitavo ano, tentando seguir a sequência do livro, que a gente vai já comentar mais ou menos o, o, a sequência didática de conteúdos que a gente vai abordar, tá certo? E as atividades serão tiradas do livro, tá certo? Essas atividades vocês irão fazer sempre no caderno de vocês, colocar o cabeçalho com o nome da escola direitinho, nome do aluno completo, a turma que estuda e a atividade que se refere. Atividade 1, atividade 2, ou mesmo atividade por conteúdos, tá certo? Coloca e aí começa a resolver, no final bate a foto, certo? E eu tentarei fazer o canal de conexão com vocês, como eu tenho feito em outras turmas de outras escolas e tem dado certo, que é via WhatsApp, né? Não vou utilizar inicialmente e-mail nem outra plataforma. Vocês irão bater a foto e enviar no meu WhatsApp. Mas assim que eu fizer, a qualquer momento, não. As atividades, elas só serão enviadas para mim pelo WhatsApp no privado e em horário de aula, tá certo? Então, meu encontro com vocês dos oitavos anos é toda quinta-feira. Então, na quinta-feira, vocês irão me enviar as atividades, tá certo? Ao final da aula de hoje, por exemplo, eu já vou deixar uma atividade do livro para vocês fazerem, e aí vocês vão fazer no caderno e me enviar via WhatsApp, tá certo? Me enviar quando? Só na próxima quinta-feira. Se me enviar fora desse prazo, não, eu não vou dar como recebido. Eu só vou dar como recebido para vocês ao final, quando eu recebo a atividade, as fotos das atividades, eu no final eu coloco recebido e dou um sinalzinho de ok, de legal. E aí sim, é como se você tivesse me entregue aquela atividade. Então, se você enviar fora do horário, como eu tenho outras turmas de outras escolas, eu não irei é, dar como recebido, tá certo? Então, fica combinado assim. Vamos lá, voltando para o livro, o primeiro capítulo do nosso livro ele começa falando de potenciação e radiciação. Mas para isso, ele dá uma recordada sobre os conjuntos numéricos ao qual vocês deveriam ter, se não viram, deveriam ter visto no sétimo ano. Mas a gente teve um ano atípico, ano de pandemia, então muita coisa deixou de ser vista. Então a gente vai fazer uma revisão inicialmente, né, no conjunto dos números naturais, números inteiros, racionais, falar um pouco sobre a reta numérica, até chegar no conjunto dos números reais e, sim, a partir daí, a gente trabalhar com a potenciação, tá certo? Potenciação com expoente inteiro, propriedades de potenciação para potências com expoente inteiro, depois a gente entra para a raiz quadrada e depois em outras raízes, e assim termina o capítulo 1, tá certo? Então, o nosso objetivo nesta unidade 1, né, que é o objetivo do livro, e nós
vamos tentar seguir, que seria mais ou menos assim, dividido em bimestres, né? Se fosse bimestralmente, seria a unidade 1, esse capítulo de potenciação e radiciação, depois falar um pouco de retas e ângulos. Na unidade 2 do livro, que seria basicamente o segundo bimestre, né? Congruência de triângulos e polígonos. Esses são os conteúdos da unidade 1 e 2. Na unidade 3, que seria um terceiro bimestre, a gente iria trabalhar áreas e volume de superfícies planas, né? E depois cálculo algébrico, as expressões algébricas em si, né? Que são muito importantes, dependendo de como vai desenrolar o nosso ano letivo. A gente tem que, de qualquer forma, esse conteúdo aqui, cálculo algébrico aqui, esse capítulo 7, a gente tem que ver ele, porque é muito importante vocês saírem do oitavo ano conhecendo isso aí, dominando isso aí, tá certo? E na unidade 4 do livro aí, vocês acompanham, equações, sistema de equações, capítulo 9, o capítulo 10, proporcionalidade entre grandezas, que também é outro conteúdo de sétimo ano, mas aqui a gente dá uma aprofundada maior. E para muitos será a primeira vez que vai ver, porque não deu de fato no sétimo ano. E o capítulo 11 são as transformações geométricas, tá certo? Que é o último capítulo, que caso não dá tempo, né, não dê tempo, geralmente é muito difícil a gente chegar no final do livro, isso aí pode ficar para o nono ano, tá bom? Então vamos começar aí no livro de vocês, na página 12 do livro, né, ele começa falando um pouco, recordando alguns conjuntos numéricos. E aí tem o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, depois ele vai entrando no conjunto dos números racionais, tem uns exercícios aqui, né, que eu não vou entrar neles agora. E aí o conjunto dos números racionais, ele depois entra nos irracionais, até, por fim, na reta numérica, ele chega nos números reais, tá certo? O conjunto dos números reais, que é o conjunto que faz o fechamento disso aí, para só lá na página 25 é que ele começa a falar de potência, tá certo? Então, eu vou abrir aqui para vocês a nossa lousa, para que a gente comece a falar um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre cada conjunto numérico, tá certo? Então, falar um pouquinho do conjunto dos números naturais. Então, o nosso primeiro conjunto aqui será conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N. E o conjunto dos números naturais, ele é o primeiro conjunto numérico da matemática que foi utilizado para a contagem, né? Que o elemento seguinte, ele é sempre o elemento anterior somado mais um. Né? Então, depois do 3, eu sei quem é o próximo elemento, que é o 4, eu sei quem é o próximo, que é o 5, eu sei quem é o próximo, que é o 6, e isso aqui infinitamente. Né? Então, esse foi o nosso primeiro conjunto numérico que surgiu na matemática. Daqui eu tenho a ideia, né, nós estudamos a ideia de sucessor de um número. Se eu pegar aqui, por exemplo, como referência, vou pegar como referência aqui um número qualquer, natural qualquer,
eu vou pegar o 3, né, aqui como referência. Se eu tomar o número 3 como referência, eu vou ter o número 2 como o antecessor, né? O número 2 será o antecessor, e o número 4 ele será o sucessor, o que sucede, o que vem depois, tá certo? Então, já no conjunto dos números naturais, surgiu essas definições de um antecessor de um número e de um sucessor, né, do próximo, quem é o próximo número. Agora, existe um elemento no conjunto dos números naturais que não tem antecessor, que é o quem? O zero. O zero é o único elemento do conjunto dos números naturais que ele não tem antecessor. Ele só tem sucessores. Tá certo? Então, com o avanço da matemática, com a necessidade do homem, surgiu um novo conjunto numérico que ele pegou o conjunto dos números naturais e acrescentou os números negativos a ele. E esse conjunto é dado como o conjunto dos números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros, representado pela letrinha Z, com essa barrazinha aqui para diferenciar do Z do alfabeto, né? Ele vem do infinito negativo, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e assim sucessivamente ele vai para o infinito positivo, né? Então, o conjunto dos números inteiros, ele além de conter todos os números naturais, que já se havia conhecido, foi acrescentado a ele outros elementos que vem uma nova denominação, que são quem? Os opostos ou simétricos. Tanto faz usar o termo oposto ou simétrico. O que são opostos ou simétricos? É todo número que eu pegar, com exceção do zero, no conjunto dos inteiros, ele tem um simétrico ou um oposto a ele. Por exemplo, o número 1, né? O número 1, ele tem como seu simétrico ou o seu oposto o número menos 1. O número menos 2, ele tem como oposto ou simétrico a ele o elemento, o número 2. E assim sucessivamente. Qualquer outro elemento do conjunto dos inteiros, ele tem um oposto ou simétrico, com exceção de quem? Do zero. Agora, o conceito de sucessor e antecessor, falado anteriormente, ele, para qualquer elemento dos inteiros, ele tem um antecessor. O que não acontecia com o zero no conjunto dos naturais. Ele não tinha antecessor. A partir de agora ele tem. Tá certo? Então, o terceiro conjunto estudado, né? O terceiro conjunto estudado na matemática, conjunto numérico, é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, né, do termo quociente, é o conjunto de todas as frações. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto de todas as frações. É definido mais ou menos assim: é o conjunto das frações
A sobre B, tá certo? Com A e B números inteiros e o B diferente de zero. Ora, toda fração em que o número A, um número A qualquer, e um número B qualquer, que seja inteiro, ou seja, né, faça parte do conjunto dos números inteiros, seja ele positivo ou negativo, eu posso escrever como fração, de modo que o B, obrigatoriamente o B, ele tem que ser diferente de zero. Essa é a definição de um número racional. Ou seja, eu não posso dividir alguma coisa pelo zero. O denominador da minha fração, ele sempre será diferente de zero. Tá certo? Então, exemplos de números racionais. Essa questão do zero é interessante. Se você pegar uma calculadora, né, uma calculadora, o celular, algo do tipo, e tentar dividir por zero, ela não efetua essa conta. Vai dar como impossível, vai dar como erro, vai dar como infinito. Por quê? Porque está definido no conjunto dos números racionais. Tá certo? Então, o conjunto dos números racionais, eu posso dar como exemplo aqui qualquer número decimal. 8,5, por exemplo. Né? Por quê? Porque 8,5 eu consigo transformar 8,5 em uma fração 85 dividido por 10. Eu posso pegar um outro exemplo aqui, o número 0,325. Esse número aqui, eu consigo transformar ele em fração também, como 325 dividido por 1.000. Quando tem 3 casas decimais, eu divido por 1 e 3 zeros. Aqui só tinha uma casa decimal, eu divido por 1 e 1 zero. Assim como o número 0,81. Esse número decimal, 0,81, é a mesma coisa que 81 dividido por 100. Porque eu tenho duas casas decimais depois da vírgula. Assim como eu também posso pegar qualquer um número inteiro e representá-lo em forma de fração. Por exemplo, se eu pegar aqui o número menos 2, o menos 2 eu posso escrever aqui como sendo menos 8 dividido por 4. Essa é uma das infinitas maneiras de representar o número menos 2. Então, a partir dessa lógica, desse raciocínio, eu posso dizer que todo número inteiro, ele também é um número racional. Assim como um natural também, se eu pegar aqui o número 2 positivo, que é um número natural, eu posso representar ele aqui como 10 dividido por 5, uma das formas, né? Poderia ser 8 dividido por 4. Então, 10 dividido por 5 é 2. Também posso concluir que um número natural, ele também é um número racional. Tá certo? E existem outros números que existem infinitas casas decimais, né, que são chamados de dízimas periódicas, que também podem ser transformadas em fração. Tá certo? Que a gente vai ver logo adiante como eu transformar um valor como esse, que existe uma repetição infinita, um período, né? Como eu transformar isso aí em fração. Então, no momento, o que a gente pode concluir é o seguinte, que todo número natural
ele está contido, essa representaçãozinha aqui, ó, esse C mais esticado, digamos assim, ele está contido no conjunto dos números inteiros, e todo número inteiro ele está contido no conjunto dos números racionais. Tá certo? Então, isso significa que todo número natural é racional, que todo número inteiro também é racional, tá certo? E que todo número natural é inteiro, obviamente. Tá certo? Então, importante dizermos o seguinte, que todo o número racional todo número racional vou voltar aqui, é sempre um número decimal exato, que são esses casos aqui, ó, que ele tem uma quantidade finita de casas decimais, ou uma dízima periódica. Tá certo? Então, quando é que é uma dízima periódica? É quando existe um período de repetição, que é esse caso aqui. Tá certo? Então, vamos dizer que esse número aqui, ó, assim como esses aqui, são exemplos de números decimais exatos. Então, esses aqui são números decimais exatos. Enquanto esse, em que se repete um períodozinho em que eu posso representar dessa maneira, os valores que se repetem com reticências, assim como eu posso colocar uma barra em cima apenas do número que se repete, é chamado de dízima periódica. Tá certo? Então, a dízima periódica é o que a gente vai ver a partir de agora, como encontrar uma fração que represente uma dízima periódica. Né? Fala um pouco das dízimas. Dízimas periódicas. Eu vou dar logo uma fração como exemplo que gera uma dízima. Exemplo, 1 dividido por 3. Se eu fizer a conta aqui, quanto é que dá 1 dividido por 3, nós vamos chegar à seguinte conclusão. 1 dividido por 3. 1 é pouco para dividir o 3. Então, o que é que eu faço? Eu coloco um zero aqui para ficar um 10. E para compensar, eu vou colocar um zero e uma vírgula. Então, agora eu tenho 10 dividido por 3. Então, eu vou colocar aqui um 3, porque 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 deu 1. 1 é pouco para dividir o 3. Então, novamente, eu vou colocar um zero.
tem o mesmo caso se repetindo. 10 dividido por 3, novamente vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9, 1. Mais uma vez eu me encontrei com 1 dividido por 3, que é pouco, vou colocar 0. Só lembrando que eu não acrescento mais nada aqui, porque eu já acrescentei um 0 e uma vírgula. Né? Então, faço novamente 10 dividido por 3, que vai dar 3. 3 vezes 3, 9, mais uma vez. 10 menos 9, 1. Observe que isso aqui vai acontecer sempre. Então, se eu continuar essa divisão, ela não vai ter fim. Aqui vai ser 3, depois 3, 3, 3, 3. Então, 1 sobre 3 resulta no valor de 0,3 barrinha em cima. Ou seja, existe esse período ao qual se repete, que é esse 3 infinitamente. O que a gente fez agora foi partir de uma fração e chegar em uma dízima periódica. Essa fração ao qual nós estamos falando aqui, ela é chamada de fração geratriz. Por que fração geratriz? O próprio nome já sugere, né? Porque é uma fração que gerou essa dízima periódica. Agora, como fazer o processo inverso? Como é que eu tenho uma dízima periódica e encontro a fração geratriz? Então, para isso, existe uma regrinha simples de se fazer. Né? Então, exemplo. Encontrar a fração geratriz de fazer aqui alguns exemplos. Letra A, 0,5555 infinitamente, ou simplesmente 0,5 barra, tanto faz, tá? A representação. Vou colocar agora 0,24444. Observa que, ou simplesmente 0,24 barra em cima do 4. Observa que quem se repete aqui apenas é o 4. Tá certo? E vou colocar mais um exemplo aqui. O 0, eu não vou nem colocar, não necessariamente tem que ser um 0 aqui, tá? Estou colocando 0, mas pode ser qualquer outro valor. Está aqui 28. 28, 28, 28 infinitamente, ou simplesmente 1,28 bar. Então, como encontrar a fração geratriz desses três exemplos já é o suficiente para que vocês consigam determinar para qualquer outro valor. Então, resolvendo o item A, em que eu tenho 0,5 barra, eu vou resolver da seguinte maneira. Eu vou chamar esse númerozinho aqui, eu vou chamá-lo de x. X é igual a 0,555 infinitamente. Olha só, como eu tenho somente o algarismo 5 se repetindo infinitamente,
eu vou multiplicar ambos os membros dessa igualdade aqui por 10, porque eu quero que ande aqui uma casa decimal. Então, vou multiplicar aqui por 10, vai ficar 10x igual, essa vírgula vindo para cá, eu vou ter 5, vírgula, e vou continuar as infinitas casas decimais de 5. Alguém deve perguntar, professor, por que isso dá certo? Eu posso fazer isso. Porque em qualquer igualdade, quando eu multiplico ambos os membros dessa igualdade por qualquer valor ou qualquer outra operação, não necessariamente a multiplicação, quando eu faço em ambos os lados dessa igualdade, não vai haver uma alteração nessa igualdade. Por esse motivo que dá certo fazendo assim. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair a equação de cima pela equação de baixo. Então, 10x menos 1x vai dar 9x. Igual 5 menos 0, 5. E essas infinitas casas decimais, como são iguais em ambas as equações, eu posso simplesmente eliminar essas infinitas casas decimais com essas aqui. Porque um número menos ele mesmo vai dar 0. Tá certo? Então, essa é a ideia. Então, agora eu vou ter que x é igual a 5 dividido por 9. Né? É como se eu dividisse por 9 aqui, os dois lados da equação por 9. 9 dividido por 9, 9x dividido por 9 vai dar 1x. 5 dividido por 9. Então, a fração geratriz de 0,5 barra é igual a 5 sobre 9. Então, essa é a fração geratriz do item A. No item B, é 0,24 barra em cima do 4. Então, no item B, eu tenho 0,24 e a barrinha em cima apenas do 4. Isso quer dizer que apenas o número 4 está se repetindo infinitamente. Então, eu vou chamar esse termozinho aqui de x, né, como eu fiz anteriormente. Com uma diferença. A ideia, quando acontece esse caso aqui, é que esse valor que não se repete, no caso aqui o 2, ele venha para cá, ó, ele venha para o lado esquerdo da minha vírgula, para que fique somente como casas decimais os valores que se repetem infinitamente e eu possa fazer tranquilamente esse passo. Então, se eu chamei isso aqui de x e eu quero pôr a vírgula nesse lado aqui, vou multiplicar por quem? Por quanto? Por 10, né? Então, se eu chamei isso aqui de x, eu vou dizer que 10x é igual a 2,444 infinitamente. E agora eu tenho tranquilamente aqui, ó, né, apenas o 4 se repetindo. Vou andar agora mais uma casa decimal para poder fazer essa mesma subtração. Então, para que eu ande mais uma casa decimal, eu vou multiplicar por 10 novamente. Então, 10x vezes 10 vai dar 100x. E aqui eu vou ter 24,4 infinitamente se repetindo. Vou fazer o mesmo passo que eu fiz agora anteriormente. 100x menos 10x, 90x. 24 menos 2 vai dar 22. E essa infinidade de casas decimais aí, eu vou simplesmente cortar essa
com essa aqui, né? Então, no fim das contas, eu vou ter aqui x, vou dividir por 90, né? Ambos os lados da minha igualdade, eu vou ter que x é igual a 22 sobre 90. Como essa fração aqui, ela ainda dá para simplificar por 2, né? 22 por 2 dá 11, e 90 por 2 dá 45. Então, a fração geratriz dessa dízima aqui é 11 sobre 45. No item C, no exemplo C, que nós demos, eu tenho agora 1,28 se repetindo infinitamente. É o mesmo caso, né? 1,28 barra. Eu vou chamar esse 1,28 barra, eu vou chamar ele de x, continuar chamando de x. Então, é 1,28, 28, 28, infinitamente. O que se repete aqui não é apenas o 2, nem apenas o 8, é o 28. Então, eu vou multiplicar direto por 100, né? É uma dízima composta, né? Então, vou multiplicar aqui por 100. Então, eu vou ter que 100x é igual agora a 128,28, 28, 28, infinitamente. E aí eu conseguirei fazer 100x menos 1x, 99x. 128 dividido por 128 menos 1, 127. Então, x é igual a 127 dividido por 99. Então, observa que essas dízimas periódicas aqui, eu consegui determinar uma fração que gerasse essa dízima. Tá certo? Então, confirmando o que nós havíamos falado anteriormente, que todo número racional é sempre um número decimal exato ou uma dízima periódica. Tá certo? Então, eu consigo sempre, através de um número decimal exato ou de uma dízima periódica, eu consigo sempre obter uma fração equivalente a esses números. Tá certo? E existe um outro conjunto, agora, que é o conjunto dos números. Deixa eu fazer uma divisãozinha aqui. Que é um quarto conjunto numérico, que é o conjunto dos números irracionais. Né? O que é o conjunto dos números irracionais? Lembrando que ele é um conjunto que ele não tem uma representação, como nos outros, que a gente estudou até agora. Os naturais, ele tem a letra N, os inteiros têm a letra Z, os racionais têm a letra Q, os irracionais, ele não tem uma notação específica. Mas o que seria o conjunto dos números irracionais? Seriam exatamente aqueles números que não são racionais. Ou seja,
seriam todos os números que não podemos representar como fração. Tá certo? Exemplos desses números irracionais são infinitos números irracionais, né? Eu tenho, dentro dos números irracionais, eu tenho todas as raízes quadradas não exatas, né? No livro de vocês aí, deixa eu ver se ele fala alguma na página. No livro ele não fala sobre isso, mas eu vou comentar com vocês. Não estou achando aqui no livro de vocês. Mas seriam qualquer raiz quadrada não exata, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, e por aí eu vou infinitamente. Qualquer raiz quadrada não exata, ela é um número irracional. A conhecida letra constante π, né? Que a constante π nada mais é do que o comprimento de qualquer circunferência dividido pelo seu diâmetro. Essa letrinha aqui, ela é um conjunto, ela é um número que faz parte do conjunto dos irracionais, que na maioria das vezes ela é considerada aproximadamente como 3,14, mas a gente sabe que ela é um número com infinitas casas decimais e que não tem uma periodicidade, ela não existe um período, né? Não existe uma repetição. Por exemplo, algumas casas decimais desse número aí, ele é um número mais ou menos isso aqui, 3,14, 1592, 65. Essas são as primeiras casas decimais, ou seja, se eu perguntar qual é a próxima, não dá para a gente garantir qual é a próxima, tá certo? Apesar que já existem estudiosos que já descobriram aqui centenas de casas decimais de π, mas sempre existe uma próxima que ainda é uma incógnita. Então, é outro exemplo de um número irracional, tá certo? E aí vem agora um novo conjunto em que eu posso englobar todos esses números estudados até o momento, que é o conjunto dos números reais. Esse conjunto aqui, ele engloba o conjunto dos números naturais, que está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais, já falamos anteriormente, e todos esses aqui está contido no conjunto dos números reais. Além desses aqui, os irracionais, também estão contidos nos reais, né? Se eu fosse representar isso aqui através de diagrama, seria mais ou menos assim. Eu tenho um conjunto infinito aqui dos naturais.
E aí esse conjunto estaria dentro de um conjunto inteiro, né, dos números inteiros. Esse conjunto dos números inteiros, já vimos que ele está dentro do conjunto dos números racionais, né? E aí eu tenho um conjunto dos que não é racionais, que seriam quem? Os irracionais. E aí, abraçando todos esses aqui, eu teria um conjunto. Eu teria aqui os irracionais, separado dos racionais. Eu teria um conjunto maior, chamado de reais. E aí, esse conjunto dos números reais, desde sexto ano, que é estudado, que se aprende, né, a chamada reta numérica. Então, eu tenho a reta numérica, tendo sempre como ponto de partida o zero, né? E nessa reta numérica eu tenho à minha esquerda os números negativos, e aqui vai para infinito. Para a minha direita eu tenho os números positivos, e assim sucessivamente. E eu marco dentro dessa minha reta numérica todos os números dos conjuntos até então estudados, né? Eu marco todos eles, eu consigo introduzir aqui nessa reta. É difícil a gente conseguir perceber, num caso como esse, aonde é que eu vou marcar, como eu consigo marcar numa reta numérica um número irracional, por exemplo. Não é porque é fácil eu marcar, por exemplo, na reta numérica, a fração 5/2. Porque a partir do momento que eu divido 5/2, eu tenho exatamente o número decimal exato, né? 2,5. Então eu vou lá, dentro da unidade de medida que eu esteja utilizando na minha reta numérica, eu vou lá entre o 2 e o 3, e no meio lá eu marco o 2,5. É tranquilo. Mas como é que eu marco, por exemplo, raiz quadrada de 2? Então, existem algumas técnicas, algumas maneiras de fazer isso, e uma das maneiras de se utilizar isso seria, por exemplo, se eu pegar aqui um quadrado, mas aí você precisaria desse conhecimento, né? Se eu pegar um quadrado, por exemplo, de tamanho 1, uma unidade de medida, então a mesma medida que eu faço aqui, eu construo um quadrado de mesmo tamanho, de uma unidade de medida. E aí, a diagonal de um quadrado, né, de medida 1, diagonal é essa reta que vai, esse segmento de reta que vai desse ponto até esse, né? Então, a diagonal de um quadrado de lado 1 é igual a raiz quadrada de 2. Né? Quem já estudou o diagonal do quadrado. Então, essa é uma maneira que você conseguiria marcar exatamente onde fica essa marcação. Por quê? Porque aqui você colocaria um compasso, né, a ponta seca do compasso nessa extremidade do quadrado, e a ponta que tem o lápis nessa extremidade aqui, e aí faria a circunferência
passando por esse, que eu tentarei esboçar aqui agora, ó, passando por esse ponto, né? Então, essa circunferência aí, você tanto ia obter o raiz quadrada de 2 do lado positivo, você conseguiria marcar nessa reta real, assim como você conseguiria marcar o simétrico dele, o menos raiz quadrada de 2. Então, o conjunto dos números reais nada mais é do que um conjunto em que eu posso representar na reta numérica todos os espaços possíveis, todos os números possíveis dos conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, eu consigo marcar no conjunto dos números reais, tá certo? Então, para que a aula não fique muito extensa, além do que já está, eu darei continuidade a esse conteúdo na nossa próxima videoaula, tá certo? Até lá.